Então, quando a gente fala de comportamento, nós estamos falando de expressões, né? A forma a qual a gente se expressa em relação ao meio que a gente vive. Alguns comportamentos são mais difíceis de mudar baseado em aspectos, por exemplo, William, de como você foi educado, qual é o aspecto social que você está inserido. Então, dependendo se você foi orientado dentro da sua família a se comportar de uma determinada maneira, e depois da vida adulta exige-se uma necessidade de você mudar esse paradigma comportamental, isso vai doer mais, porque isso está em você, foi ensinado muito cedo. E quanto mais cedo uma estratégia comportamental é aprendida, mais difícil, quanto mais você pratica, portanto, né, mais difícil é para você mudar. E, Por isso portanto, que aquilo que você aprende ontem, é mais fácil você mudar hoje, não é verdade? Porque não está tão enraizado. Então, aqueles aprendizados que estão mais tempo ali na nossa vida, presente na nossa vida, são mais difíceis de alcançarem a mudança. não faz sentido, porque eu estava pensando agora, né, quando a gente é criado pelos pais ou pelos avós, muita gente, né, cada um tem os seus costumes, né, que são os seus aprendizados ali com eles, né, e realmente é mais difícil de você mudar, né, essas coisas que estão, esses comportamentos que estão enraizados, né. Sei lá, eu aprendi a ser educado, eu aprendi a não ser educado, né, dando aqui um exemplo bobo, mas existe essa diferença, e aí faz com que a gente demore. Por que acontece isso no cérebro, professor? Por que acontece esse comportamento tão fiel, né? É difícil a pessoa mudar, né? A gente sempre fala, pô, meu pai é assim, não consigo mudar ele, né? Ainda mais quando a criança é nova, né? Que sempre tá mudando o pai, o comportamento dele, né? Por que isso acontece? Então, quando nós estamos falando de mudar um comportamento ou aprender um comportamento novo, nós estamos falando em provocar mudanças no cérebro mesmo, ali, na forma com que os neurônios se comunicam, né? Nas sinapses, na plasticidade cerebral. Então, o que acontece, cara, é que quando você está aprendendo algo novo e você está aprendendo com alguém que é muito importante para você, como a gente comentou agora, família, pai, mãe, irmão, avô, avó, aquelas pessoas que você considera que têm um forte impacto na sua vida, que são pessoas que são importantes para você, então essas informações que você está aprendendo estão muito associadas a fatores emocionais. E esses fatores, eles reforçam o aprendizado. Ou seja, não é qualquer pessoa que está te ensinando, é uma pessoa que te vê todo dia, interfere na sua vida positivamente ou negativamente todo dia. Então, o que acontece é que essas informações, elas, como eu disse, como você passa por elas, é ensinado todo dia aquela mesma informação, ou seja, aquelas sinapses são utilizadas todo dia, toda semana, todo mês, ou isso durante anos. O que acontece é que isso fica tão forte no seu cérebro que fica muito difícil mudar determinados comportamentos. Entende? Uhum. Por quê? Porque você está associando esse aprendizado aos aspectos sociais e emocionais que são muito importantes para você. Porque não é qualquer pessoa que está te ensinando. Pô, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão. Então, o grau de relevância que essas pessoas têm para você fazem com que você preste muito mais atenção, a concentração e que, portanto, aprenda muito mais facilmente e valorize muito mais esse tipo de conhecimento. Então, o que acontece no seu cérebro? Acontece o que nós chamamos de potenciação de longa duração, que são aquelas memórias de longo prazo. E que, portanto, meu amigo, fica difícil mudar. Sim, eu estava lembrando, quando eu era mais novo, meu pai sempre falava, tu tem que respeitar os velhos, né, o pessoal com mais idade e tal. E na época a gente é infantil, assim, né, em relação a isso. E aí, com o passar do tempo, eu não sei se foi essa memória que eu tinha afetiva do meu pai por ter falado isso, que hoje eu tenho mais paciência com pessoas com certa idade, entendeu? Eu ouço mais e falo menos, né? Porque às vezes a discussão também não te leva a nada, né, na questão do comportamento. E quando a pessoa tem aquilo bem aflorado, aquele comportamento bem aflorado, realmente é difícil mudar. Mas aí vem a questão, é difícil mudar porque ela não quer mudar ou porque a gente que não consegue convencer ela a mudar? Como é que Não, funciona isso? já é difícil. Já é difícil a mudança. Agora, meu amigo,
a necessidade, meu pai sempre dizia isso, a necessidade faz o artista. Ou seja, a hora que precisar e você não tiver saída, você muda. Você muda. Você só precisa ter um grau de motivação para isso. Então, se sua vida dependesse dessa mudança que você quer, você vai mudar. Se a vida de pessoas que você ama de verdade ali dependesse da sua mudança, você mudaria. A gente tem força para as coisas, mas a questão é, pelo que você mudaria? Então, a mudança é possível, eu posso aprender novos comportamentos, eu posso começar a ter comportamento que realmente me diferencie dos demais? Posso. A questão é o quanto eu estou motivado para poder fazer isso, entende? Não, para promover a mudança. Não, sim, não, compreendo 100%. A questão mesmo, até separei uma frase aqui, que as pessoas, elas não mudam. As pessoas, elas desistem, né, de mudar. Por que eu separei essa frase? Porque muitas pessoas falam que não conseguem, né, que estão cansadas, não dá certo para ela, dá errado, enfim. Ela tenta e não consegue, sabe? Às vezes é por falta mesmo de motivação, que é o que o professor acabou de falar. É colocar ali, como o professor falou, não tem mais saída, né? Quando o professor teve gêmeos, não tinha mais saída. Ou era agarrar os gêmeos e dar tudo para eles. Vamos dizer assim, né? O seu cérebro virou de ponta cabeça, né? É legal trazer esse exemplo porque o professor foi um choque, né? Uma mudança radical em questão de alguns segundos que o médico falou para ti que era gêmeos, né? Até então tu achava que era só um. Então, quanto que isso não afetou e não fez tu mudar os seus comportamentos, né? Nossa, cara, aí você vem com um comportamento que eu diria que é um dos comportamentos que mais pode nos diferenciar das outras pessoas, que é um comportamento positivo. Vou falar de comportamento positivo, tá? Que é a resiliência, que foi o que você falou agora. Cara, que é aquela capacidade de se você recuperar diante das adversidades, né, diante do estresse, diante da desgracença que acontece na sua vida, ou seja, tu leva aquele banho de água fria, aí você pega, dá aquela sacudida e fala, eu poderia simplesmente desistir ali, falar, não, porra, tô cansado, vou desistir, vou fazer o básico que todo mundo faz e é o suficiente, e deu. Mas aí vem um desses comportamentos que mais me chama a atenção, William, é essa paciência, é o fato do cara não desistir, é o cara do cara batalhar. Isso é o comportamento chamado resiliência. E esse talvez seja um dos comportamentos que mais nos separam, que mais nos diferenciam dos demais. Sabe? Ali, ó, acordar cedo, ir atrás da grande mudança, todo dia, manter, correr atrás. O que a gente faz aqui, que outras pessoas fazem, por exemplo, aqui no YouTube. Tem pessoas que só alcançam o sucesso depois de anos, né? A gente sempre cita agora, um dos exemplos que eu gosto, depois que eu conheci a biografia dele, do Stallone, o cara foi rejeitado, foi negligenciado, e aí o cara poderia ter desistido, não, vou fazer tal coisa, pô. Vou manter o meu trabalho lá no zoológico, entendeu? Limpar cocô de bicho lá no zoológico do Brooklyn, vou continuar fazendo isso. E tantos outros brasileiros também, que são exemplos de resiliência, de pessoas que não desistem nunca, né? Tá levando lambar e tá conseguindo. E aí aqui no YouTube, como a gente estava falando, pessoas que só alcançam sucesso depois de 5, 6, 8 anos. Pô, e o cara não desiste, mantém ali, né? Então, isso talvez sejam uns comportamentos que eu mais admire no que diz respeito àqueles que são diferentes dos demais, sabe? Que não ganha de graça, que é batalhado. Aí as pessoas, depois que você alcança o sucesso, as pessoas olham assim, pô, cara, tu tem sorte mesmo, hein? Sorte é o cacete, porra. Entendeu? O cara trabalha igual um cavalo e você só pega essa fase final e você diz que o cara tem sorte? Não. Eu acho que esse indivíduo expressou um comportamento de resiliência por tempo suficiente para se diferenciar dos demais e alcançar o sucesso.